Nós vamos dar continuidade ao estudo da nossa confissão. Não sei se, de repente, o Hudson conseguir colocar ali, capítulo 19, consegue? Tá. Então, hoje nós vamos começar o capítulo 19, né? Vamos falar sobre a seção 1. Enquanto o nosso irmão providencia ali para a gente, vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia do Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo culto que já tivemos e pela extração da Tua Palavra, todos os benefícios que o Senhor nos concede, Pai, através do culto e do dia do Senhor. Te pedimos, Senhor, o Teu direcionamento nesse momento, que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento e nos trazendo clareza, Senhor, sobre a doutrina aqui apresentada, que o Senhor esteja nos fortalecendo a fé, Senhor, e nos instruindo para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 19, seção 1. Da lei de Deus. Se quiser dar um Ctrl F aí. Bom, meus irmãos, então, capítulo 19, como eu falei aqui, ele trata sobre a lei de Deus, né? E eu vou fazer a leitura aqui da primeira sessão. Depois os irmãos podem ir acompanhando ali, só para a gente ir adiantando. Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras. Por este pacto, Deus o obrigou, bem como toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua. Prometeu-lhe a vida sob a condição dele cumprir a lei e o ameaçou com a morte, no caso dele violá-la. E dotou-o com poder e capacidade de guardá-la. Bom, então esse capítulo ele aborda a lei de Deus e é importante a gente estudar, né, esse assunto, porque a lei de Deus é o que estabelece aquilo que Deus espera do homem, né? Tanto do relacionamento do homem para com Deus como para com o seu próximo, com seus iguais, né? Então, são as bases de como deve ser o relacionamento do homem com o seu Criador, com Deus. Tem um PDF aí da confissão. Mas isso não tem problema, eu vou lendo aqui. Beleza. Então Deus, como o Criador, né, e o Rei Supremo, ele estabeleceu leis para toda a sua criação. Então, toda a criação, né, as plantas, os animais, a água, o sol, tudo está sujeito a uma lei criada por Deus. E o homem também está sujeito à lei de Deus. Mas o homem, diferente de todo o restante da criação, ele é um ser moral, né? Toda a criação, exceto o homem, eles precisam obedecer essas leis físicas, como, por exemplo, o limite entre água e terra seca, a terra que deve produzir o seu fruto, a separação entre trevas e luz. Então, esses são exemplos de leis que Deus estabeleceu para a criação, para a criação, exceto o homem, né? Então, são seres que não são morais, que obedecem a leis fixas de Deus. Então, só para a gente exemplificar, vamos abrir em Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, versículos 11 e 12, e também o versículo 14.
Então, Gênesis 1, versículos 11, 12 e 14. E disse, Deus disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produz a relva, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E o 14, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre dia e noite, e sejam eles para sinal para as estações e anos. Então, assim, Deus foi criando as coisas e dando ordens, estabelecendo leis que regiam a sua criação. Mas ao homem, por ser um ser moral, ele precisa agir segundo a lei moral de Deus. Então, diferente dos animais do restante da criação, o homem ele é feito à imagem de Deus. A gente lê lá em Gênesis 1, 26, seguindo aquela sequência lá da criação, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ou seja, o homem, ele então é criado à imagem de Deus. Então, ele carrega consigo atributos que são atributos de Deus. E o pastor até citou aqui, a moralidade de Deus. Então, o homem também, ele essa moralidade de Deus, ela também é transmitida ao homem no momento da sua criação. E o que isso quer dizer, o que essa moralidade, o que é ser a imagem de Deus traz para o homem? Eu separei quatro pontos para a gente falar. Então, o primeiro ponto é que o homem tem então a capacidade de discernir entre o certo e errado, diferente dos animais, diferente das plantas. O homem ele tem essa capacidade. O outro ponto é que o homem tem então a capacidade de se relacionar com Deus. Ele também tem a capacidade de pensar, de criar e de tomar decisões. Também, o Deus como Criador, ele criou todas as coisas. O homem também ele tem a capacidade de criação. Claro que a gente não cria do nada como Deus, mas ele também recebe essa característica, esse atributo. E ele tem autoridade para governar e administrar a terra. Um outro ponto também que eu nem tinha colocado aqui, mas é que, diferente do restante da criação, o homem ele tem não só a capacidade de se relacionar com Deus, mas ele tem a necessidade da comunhão com Deus. Então, ele é um Deus, ele é um ser adorador, ele é criado com a necessidade de adorar a Deus. Eu peguei um comentário do Paulo Anglada que diz o seguinte: o homem, diferentemente, foi criado à semelhança do modelo divino. Foi criado à imagem de Deus, como a gente leu lá em Gênesis 1, 26, na qualidade de um ser pessoal, racional, moral e espiritual. O ser humano foi não apenas colocado em posição singular de autoridade e responsabilidade sobre a criação. Ele, e apenas ele, em toda a criação visível, pode conhecer a Deus, crer nele, amá-lo, obedecê-lo, adorá-lo, promover o seu reino e viver para a sua glória. Então, apesar de toda a criação ela estar sujeita à lei de Deus, o homem ele é distinto nesse sentido por ser criado à imagem de Deus e carregar em si atributos
que a gente chama de atributos comunicáveis, né? Os atributos que Deus comunicou ou transmitiu a um homem no momento de sua criação. Um outro comentário é: criado à semelhança de Deus, o homem foi criado não apenas com intelecto, vontade e emoções, mas com intelecto, vontade e emoções santificados. Isso significa que o homem não foi criado como um ser neutro, com poderes e potenciais moralmente indiferentes, mas foi feito imediatamente, fisicamente e eticamente maduro, com conhecimento na mente, retidão na vontade e santidade no coração. Então, quando Deus criou Adão, ele não era neutro, né? Ele foi criado para adoração a Deus. Ele foi criado com os atributos de Deus. E esses atributos, até aquele momento, eles eram ainda não atingidos pelo pecado, né? Ainda não eram manchados pelo pecado. Então, ele ainda tinha a santidade, ele ainda tinha a retidão plena, né? Até o momento da sua queda. A palavra de Deus diz que Adão foi criado reto. Quando Deus criou Adão e Eva, o Senhor imprimiu no coração deles os princípios morais da sua lei. A lei de Deus naturalmente estava escrita no coração de nossos primeiros pais, que essencialmente equivale à lei de Deus revelada a Moisés posteriormente. Então, apesar de ainda não terem sido escritas as tábuas da lei, né, que foram entregues posteriormente lá a Moisés, essas leis elas já estavam gravadas no coração dos nossos primeiros pais, assim como continua até hoje sendo gravada no coração, né, dos homens. Mas até aquele momento essas leis elas ainda eram perfeitamente puras, né? Não tinham sido manchadas ainda pelo pecado. Eu vou voltar nesse ponto mais na frente, mas só para já dar o vislumbre, né? João Calvino, nas Institutas, ele diz o seguinte: conhecemos, pois, pela lei moral, dita lei contém 2 pontos principais, dos quais se ordena honrar simplesmente a Deus com fé pura e com piedade. O outro se ordena abraçar aos homens com sincera afeição. Esta é a verdadeira e eterna regra de justiça, prescrita aos homens de todas as nações e tempos que queiram conformar sua vida à vontade de Deus. A lei de Deus, que chamamos lei moral, outra coisa não é senão o testemunho da lei natural e da consciência que o Senhor imprimiu no coração dos homens. A pergunta número 93 do nosso Catecismo Maior diz o seguinte: qual é a lei moral? A lei moral é a declaração da vontade de Deus feita ao gênero humano, dirigindo e obrigando todas as pessoas à conformidade e obediência perfeita e perpétua a ela, nos apetites e disposições do homem inteiro, alma e corpo, e no cumprimento de todos aqueles deveres de santidade e retidão que se devem a Deus e ao homem, né? Ou seja, a Deus e aos nossos semelhantes, né? Prometendo vida pela obediência e ameaçando com a morte a violação dela. Então, a separação de Deus, né, e a morte física propriamente dita, elas, desde a queda, elas são a condição natural de todo homem, né? Porque com a quebra de Adão, essa condenação ela foi passada a todos os seus descendentes, né? Toda a sua posteridade. Então, desde a queda, todo homem, a condição natural dele é a morte física e a separação de Deus. Deus sempre exigiu obediência perfeita à sua lei e continua exigindo até hoje. Contudo, diferente de Adão,
a obediência perfeita já não é mais possível a nós após a queda. Pois, como já falamos, todo homem caiu com Adão. Mas apesar do estado caído, o homem continua com a lei de Deus escrita no seu coração, como a gente vê em Romanos. Se os irmãos quiserem abrir comigo, Romanos 2, versículos 14 e 15. Romanos capítulo 2, versos 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência de seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo. Ou seja, aqueles que nunca tiveram acesso à lei que Deus deu a Moisés, ainda eles têm na sua consciência essa lei gravada, né? Então, Deus não deixou esses homens sem lei. Toda a criação tem que obedecer à lei de Deus. E Deus colocou a consciência, né? Deus gravou no coração dos homens essa lei. Então, por mais que eles nunca tenham ouvido não matarás, eles sabem que é errado matar. Por mais que eles não tenham ouvido não furtarás, eles sabem pelo testemunho da sua consciência que eles estão que isso é errado, né? Que eles estão quebrando a lei de Deus. Então, o homem, ele, mesmo após a queda, ele continua sendo portador da imagem de Deus, como foi na criação do nosso primeiro pai, né? Por causa do pecado, essa imagem foi manchada, e por isso ela precisa ser restaurada em Cristo. Então, Cristo ele é o cabeça, né? Ele é o restaurador da humanidade após a queda, né? E a desobediência de Adão ao pacto das obras foi a ponte que nos levou, né, toda a humanidade para um estado de pecado, para um estado de morte. Já a obediência de Cristo, né, o segundo Adão, ele é a ponte que nos leva, que nos conduz para o estado de graça, para o estado de reconciliação com Deus. Como a gente vê em 1 Coríntios 15, versículo 22. 1 Coríntios 15, 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a restauração dos mortos. Desculpa, esse foi o 21, né? O 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos são vivificados em Cristo. Eu acho que eu confundi a numeração das minhas folhas aqui, mas tudo bem, vamos lá. Então, o homem ele foi criado, né, lá no Éden, num estado de santidade e de retidão perfeito. E a gente chama o pacto feito com Adão lá de pacto de obras, por aquilo que nós já lemos, né? Que ele seria, ele teria a vida
se ele obedecesse e teria morte se não obedecesse, né? Por isso é chamado de pacto de obras. Ele é um pacto condicional, né? Nesse sentido. Mas depois da queda, nós não conseguimos mais chegar nessa bem-aventurança da vida simplesmente tentando obedecer a lei, né? Tentando cumprir o pacto que foi dado para os nossos primeiros pais. A gente só consegue alcançar agora a vida por intermédio de Cristo, né? Como nós acabamos de ler aqui em Romanos. E Bavinck comenta isso da seguinte forma: o mandato probatório colocou Adão diante das seguintes alternativas: Deus ou o homem, a palavra divina ou o discernimento humano, a obediência implícita ou a investigação própria, a fé ou a dúvida. Então, por mais que às vezes soe muito simples, né, muito simplório para a gente o não comer do fruto proibido, aquilo ali, na verdade, ele está embarcando toda a lei de Deus, né? Então, quando ele decide comer do fruto, ele não está honrando a Deus acima de todas as coisas, ele não está honrando o nome de Deus, né? Ele está tomando o nome de Deus em vão, porque a serpente diz para Eva, né? Não foi assim que Deus disse, né? É certo que não morrereis, e ela embarcou nessa, né? Ou seja, ela concordou com a serpente nesse sentido, né? Então, se a gente for ver, o mandato era não comer do fruto para viver, se comesse morreria. Então também quebrou o não matarás, né? Enfim, e se a gente for ver detalhadamente, todos os mandamentos eles são quebrados com esse simples ato, né? Então, por isso que Bavinck diz, né, que ali aquele mandato probatório coloca Adão entre obedecer a Deus ou o homem, né, a palavra divina ou o discernimento humano, né? Ele vai colocando essas coisas porque realmente é o que a gente vê ali, né? Às vezes a nossa leitura muito rápida tira alguns detalhes que são de extrema importância, né, no contexto. E Adão ali, ele representando toda a raça humana, né, a gente chama de representante federal, né? Ele sendo representante federal da raça humana, o pacto feito com ele no Éden também se estende para toda a raça humana, né, para toda a sua posteridade. Então a sua queda também resultou na queda de todos os seus descendentes. Então a representatividade de Adão no pacto de obras ela é demonstrada em vários locais da Bíblia, mas eu separei alguns aqui, que eu acho que eu nem vou ler todos por causa do nosso tempo, mas vou fazer o seguinte, vou pedir para dois irmãos abrirem para mim, um em Romanos 5, 12 a 19, Romanos 5, 12 a 19, e um outro em 1 Coríntios 15, 22 e 47. Pode ler. Portanto, assim como um só homem entrou no pecado do mundo, pelo pecado da morte, assim também passou a morte a todos os homens, por tanto pecado. Porque o regime da lei, havia pecado do mundo, o pecado não é levado em conta como uma lei. Entretanto, reinou a morte, desde a morte da mulher. Mesmo sobre aqueles que não pecaram semelhança da tentação de Adão, a qual foi curado aquele que havia de mim. Todavia não é assim contra tudo como ofensa. E se pela ofensa de um só, morreram muito mais a graça de Deus, igual pela graça, não só homem, porque tudo Cristo, foi logo abundante. O dom, entretanto, não é por causa que somente um pecou, porque o julgamento dele foi uma só ofensa para a condenação. Mas a graça corre muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um meio de um só, ele reina a morte, muito mais de receber uma abundância de graça, dom de justiça, reinarão em vida de um só, para saber, Jesus Cristo. Mas assim como uma só ofensa,
graça a todos os homens para a justificação da vida, porque por obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão. Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Alguém abriu em 1 Coríntios? Pode ler. 15, 22 e 47. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 47. 47. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Devo ter anotado errado o 47, mas enfim. Não, mas não, sim, mas não era exatamente o que eu queria, mas tudo bem. Esse capítulo todo foi dessa. Enfim, mas essas duas porções aí, elas mostram claramente para a gente a representatividade tanto de Adão na queda, como de Cristo, né, na restauração, né, Por isso que é recriado. A palavra feitura em Efésios fala que é recriado. Então por isso que ele fala que o primeiro Adão era terreno e o segundo Adão é do céu, porque nós somos cidadãos do céu. É isso, então, é nesse aspecto que esse versículo está exposto aí. Então, nesses mesmos versículos, a gente vê também que o pecado e a morte ele veio como resultados da queda de Adão, né? Então, essa representatividade. E Gênesis capítulo 2, verso 17. E depois o 3, 16 e 19. Eu mesmo vou ler, que já está na mão aqui. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o 3, 16 a 19. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher, e comestes da árvore que eu te ordenara, não comestes, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento, e durante os dias da tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, do sol do teu rosto comerá, né? Um versículo bem conhecido nosso aí. O que eu quero mostrar com isso? Que ainda hoje nós vemos as mulheres tendo a consequência desse pecado, né? Em meio às dores, dar luz aos filhos, e os homens continuam conseguindo o seu sustento com o suor do seu rosto, né? Com o esforço do seu trabalho. Então a gente continua vendo até hoje as consequências da queda dos nossos primeiros pais. Isso mostra que as penalidades da quebra do pacto, elas foram estendidas a toda a humanidade, né? Então, mostrando assim a representatividade de Adão no Éden, né? Para toda a humanidade. Então, desde a queda, todos nascem com uma natureza pecaminosa herdada de Adão. Como a gente vê o salmista falando, né? Eu nasci em pecado, em iniquidade, me concebeu minha mãe. Se não me falha, a memória é isso. Então, a lei de Deus, ela se manifestou a Adão e, por intermédio dele, a toda a raça humana, por meio de um pacto, né? O que nós chamamos de pacto de obras, que é o que a confissão aborda logo no início dessa sessão, né? Deixa eu voltar lá, já que a gente não está com ela ali no telão. Vou ler novamente aqui a sessão.
Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras. Por esse pacto, Deus o obrigou, bem como a toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal inteira, exata e perpétua. Prometeu-lhe a vida sob a condição dele cumprir com a lei e o ameaçou com a morte, no caso dele violá-la, e dotou-o com poder e capacidade de guardá-la. Então, que a gente viu até aqui, né, esse pacto, eu quero trazer mais uma pergunta do nosso catecismo maior, que é a pergunta 92. Que revelou Deus primeiramente ao homem como regra da sua obediência. A regra de obediência revelada a Adão no estado de inocência e a todo o gênero humano nele, né, ou seja, ele como representante, além do mandamento especial de não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, foi a lei moral. Então, aquilo que eu falei agora há pouco, né? Apesar da gente não ter ali no relato da criação o estabelecimento da lei moral como a gente conhece, né, os 10 mandamentos, aquilo já estava gravado no coração de Adão, assim como está no de toda a humanidade, né? Como a gente leu lá no versículo de Romanos, né? Que gentios que não têm lei, quando agem de conformidade com a lei, demonstram a lei gravada no seu coração. Então, naquele relato lá de Gênesis 2,16, quando Deus fala para ele não comer da árvore, né? Deus ali está estabelecendo com ele um pacto, o pacto de obras, um pacto condicional. Se ele obedecesse, continuaria desfrutando da comunhão de Deus e teria a vida eterna. Se ele desobedecesse, teria a morte e a separação, né, da comunhão com Deus. Então, a condição do pacto, o não comer do fruto, era representativa. Ela incluía toda a lei moral que havia sido gravada por Deus no coração dos nossos primeiros pais, como a gente leu lá em Romanos. Obedecendo a esse mandamento específico de ordem não moral, Adão demonstraria e selaria a sua completa submissão à palavra revelada de Deus. E aí eu peguei um comentário do Paulo Anglada que diz o seguinte: a condição do pacto edênico, né, do Éden, era a obediência irrestrita à vontade de Deus, simbolizada pelo fruto proibido. Vida eterna, isso é, existência eterna em comunhão com Deus, decorre necessariamente da submissão e obediência perfeitas à sua vontade revelada. Adão poderia tê-la alcançado por sua própria obediência, em virtude do estado de santidade e retidão que foi criado. Por isso o pacto é chamado de pacto de obras. Depois da queda, entretanto, a vida eterna só pode ser alcançada em Cristo, visto que somente ele obedeceu integralmente à vontade de Deus. Ou seja, Adão recebeu, quando foi criado, a lei moral no seu coração, né? Como todo homem. Ele foi criado à imagem de Deus. Como o pastor falou, a moralidade de Deus, ela foi transmitida para Adão no momento da sua criação. E após a queda, essa imagem de Deus ali, ela fica deformada, né? Fica turvada. E desde então toda a humanidade ela não tem mais a condição ou a capacidade de cumprir perfeitamente essa lei, como Adão tinha no Éden. E como que nós podemos ter vida, então, após esse estado miserável onde nós nos encontramos? Somente através de Cristo, como a gente leu, o segundo Adão, né? Então, a lei de Deus, ela nos leva a Cristo, no sentido de, sem Cristo, nós não conseguimos cumprir a lei. E uma vez que nós somos levados a Cristo, Cristo nos leva de volta para a sua lei,
agora não mais como uma espada no nosso pescoço, né, nos condenando, mas como a maneira pela qual nós adoramos e honramos o nosso Senhor. Então, apesar da má notícia de estamos condenados, nós temos a boa notícia de que Cristo, ele cumpriu perfeitamente a lei, o que Adão não conseguiu fazer, mesmo estando no estado de inocência. Deus fez, Cristo fez, e através de Cristo, essa justiça é imputada a nós, e nós hoje podemos ter paz com Deus, nós podemos ter novamente o relacionamento restabelecido com Deus, né? Podemos ter novamente comunhão com Deus através de Cristo. Então, meus irmãos, exatamente 12:15, como o pastor falou, estou encerrando por aqui. Essa é uma introdução desse capítulo, né, a primeira sessão. Nós vamos discorrer mais profundamente nas próximas aulas, o restante dessa sessão. E queria deixar aberto se alguém tiver alguma pergunta. O pastor está ali sedento para responder. Não? Não, o bom das perguntas do Alexandre é que ele já vem com a pergunta e com a resposta. A gente não tem muito trabalho. Vamos orar então, meus irmãos, finalizar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais esse momento de meditação, Pai, de instrução da Tua Palavra. E te agradecemos, Pai, por esse momento e por vermos que o Senhor, na sua perfeita sabedoria, conhecendo muito bem a sua criação, o Senhor estabeleceu um pacto, Senhor, que demonstra não somente a sua retidão e a sua justiça, mas também a tua misericórdia, Senhor. Te agradecemos porque, apesar de estarmos com a imagem de Deus distorcida em nós, o Senhor ainda assim nos mantém com a nossa consciência, Senhor, nos apontando e nos dirigindo para a Tua lei. Te agradecemos, Pai, especialmente pela obra de Cristo, que, sendo Deus, se fez homem e cumpriu perfeitamente, Senhor, aquilo que nos era impossível por conta do pecado já habitante em nós. E hoje somos novas criaturas por intermédio dessa obra maravilhosa de Cristo. Obrigado, Senhor, porque, como a Tua palavra diz, nós temos paz com Deus. Te pedimos que o Senhor esteja nos conduzindo, Senhor, na nossa caminhada cristã, de forma que possamos ter sempre em mente a Tua lei, que possamos viver, Senhor, nos esforçando para cumpri-la perfeitamente, Senhor, e que também possamos ter a tranquilidade, Senhor, de sabermos que quando não conseguimos cumpri-la, Senhor, nos achegando a Ti em arrependimento sincero, o Senhor nos perdoa por conta da obra de Cristo. Te pedimos que o Senhor nos leve em segurança até nossos lares, Senhor, que possamos ter um momento de descanso nos nossos lares e que possamos mais tarde estar novamente aqui, Senhor, para mais uma vez cultuarmos ao Senhor como o Senhor nos ordena em Tua palavra, Senhor. Fica conosco. Perdoa os nossos pecados, Senhor, é que te pedimos em nome de Jesus. Amém.